Olá, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo à nossa live. Vamos falar com a professora de yoga, Cris Oliveira. Olá, Eliane. Olá, Rodrigo. Sejam muito bem-vindos. Vamos falar hoje sobre um assunto muito legal, sobre a prática de yoga e seus benefícios. Bom dia, Silvia. Bom dia. Esse horário é um pouco ruim para as pessoas assistirem, né? Porque muitas pessoas já estão trabalhando, muitas pessoas estão ajudando seus filhos nas tarefas da escola, mas vai ficar gravado e nós vamos esperar aqui a Cris chamar. E aí, tá tudo bem com vocês? Tudo bem? Ó, a Cris já apareceu. Pode mandar o convite, o Cris. Oi, Gláucia. Olá, mãezinha. Seja muito bem-vinda. Chegando. Olá, Eliane, tudo bom? Oi, Cris. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Tá sem áudio. Bom dia, pai. Vocês estão me ouvindo? Tá, dá um joinha que tá me ouvindo. Vocês estão me ouvindo aí? Tá tudo bem com o áudio? Se vocês estão me escutando, me dá um joia. Estão escutando? Tá, meu pai tá. Estão ouvindo, né? Bia, obrigada. Cris, você tá sem áudio. Tá bom. Ela saiu, vai retornar. Você estava ouvindo a Cris? Eu acho que não, né? Estavam ouvindo ela também? Eu que não estava ouvindo. Estava ouvindo as duas? Eu e a Cris? Vamos esperar ela entrar, então. Vamos lá, agora vai dar certo, vai dar certo. Cris, olha no celular. Não, da Cris não. Não tá dando para ouvir seu áudio, Cris. Só o meu. Vê se não tá apertado o mute. Ué, alguém sabe aí o que pode estar acontecendo? Ela saiu, vai entrar de novo. Vamos esperar. Oi, Francisco, tudo bem? Como vai? Gente, eu vou começar falando aqui com vocês, por enquanto a Cris entra. Eu pratico yoga já há um tempo e foi algo muito maravilhoso na minha vida, a prática de yoga. Também não. Tem alguma coisa errada. Não sei o que está acontecendo, Cris. Então, eu comecei a fazer yoga há mais ou menos um ano e pouco, 2 anos, continuamente, tá? Porque antigamente eu já tinha tentado fazer yoga há um tempo atrás, mas não era o meu momento. Então, se você já fez yoga e, e por algum motivo você não gostou, né, com essa prática, muitas vezes é do momento que você está vivendo. Vamos esperar ela voltar. Por enquanto eu vou falando aqui, tá? Da minha experiência. Então, não era o momento. A prática de yoga é uma prática que ela trabalha muito o nosso eu interior, a nossa conexão, trabalha muito os nossos corpos sutis. Então, por isso, se a pessoa tiver muito aqui, né, na densidade, no material, tiver muito acelerado,
é muito difícil no início, porque você fica meio que inquieto, fica achando que a prática é demorada, que é chato, que é algo estático, mas você deve insistir, porque quando você insiste, você vai vendo que no decorrer das aulas, você vai ficando cada vez mais conectado. Vamos ver se vai dar certo agora. Aí você vai ficando cada vez mais conectado. Deu. Agora deu? Milagre, né? Eu tive que iniciar o celular. Só para dar. Você viu, né? Já chego chegando, causando. Para aumentar na... Eu já tinha um pouquinho, Cris, sobre como que eu tinha começado yoga. Eu não terminei, não concluí. Mas vamos iniciar você se apresentando, o seu nome, onde que você trabalha. Pessoal, primeiramente, bom dia. Sil, também, estou com muita saudade de você, muito bom dia. Atualmente, com essa pandemia, eu dou aulas online, né? E eu vou voltar a dar aulas presenciais para vocês, graças a Deus, né? E eu trabalho com empresas, né? Dou aula diretamente para empresas também, em pequenos grupos. E, enfim, o que aparecer, assim, de pessoas querendo despertar, estou lá. Liz é minha professora de yoga, minha e do meu marido. E sempre quando nós temos aula, faço questão de dar um abraço nela bem apertado, porque é algo que faz uma grande diferença na vida da gente. Eu estava falando para eles aqui, Cris, que às vezes a pessoa tenta fazer yoga e não é o momento da pessoa. E a pessoa fala assim, ai não, isso não é para mim. Isso aconteceu comigo algumas vezes. Então, dependendo de como você está, do nível que você está, tanto de consciência como a sua vida, você não se conecta com a prática. Mas é importante, mesmo que você tenha tentado e você não conseguiu, você tem que insistir, porque você vai ocorrendo um alinhamento nos seus corpos sutis, vai havendo uma elevação de consciência, quando você menos esperar, você não vive sem, né, Cris? Sim, eu acho que tudo é momento mesmo, né? A princípio, quando eu entrei assim, no yoga, eu entrei de uma forma um pouco, digamos que rasa, sabe? Porque eu ia pelas posturas físicas, eu praticava com uma amiga em cruzeiro, muito tempo atrás. Então, assim, não era direcionada no sentido espiritual, né? Porque a gente trata demais do sutil e do espiritual, né? Do mental. Então, em alguns momentos eu parei, porque, assim, era só postura, sabe? Então, não... O significado, né? Não tinha... Sim, eu tive momentos, assim, fases que eu parava e começava, parava e começava. Aí depois que eu fui entender o sentido prático, na prática do yoga, né? Porque é uma filosofia de vida prática. E a gente realmente desperta. E aí, vê que aquela é a hora de você fazer, de fato, praticar o yoga, não de forma rasa, mas no profundo mesmo, que é o que você aprimora, né, diariamente, é o que eu aprimoro diariamente. Eu acho que, assim, o ser humano em si, ele já nasce yogi, né? Ele já nasce na profundidade, ele só se distrai, porque a gente tem muita coisa para distrair, né? Cris, como que foi se despertar? Como é que foi essa conexão que você se integrou, assim, tipo, cheguei? Como que foi isso? Foi no acidente que eu tive. Inclusive, eu acho que eu cheguei a mencionar uma vez na aula. Foi num acidente que eu tive em 2014, finalzinho de 2014. E nesse acidente eu tive de várias formas de fazer muitos tratamentos e eu buscava muito meu Japamala, porque eu tinha que ficar em silêncio comigo mesma. Foi assim, acho que só quem atravessa o deserto que sabe como é lá, né? Então, se você não tá consigo mesma, aí já começa muitas coisas surgirem. Então, nesse meio tempo, foi mais de um ano nesse tratamento, tive depressão, ansiedade, e foi nisso que tudo apontava para o caminho do yoga. E é impressionante, né? E tanto que, assim, eu não conheço ninguém que entrou pro yoga
só por, nossa, não, eu quero entrar porque eu busco autoconhecimento. Até hoje eu não conhecia essa pessoa. Basicamente, né? Todo mundo, a maioria, entra porque tá acontecendo alguma coisa ali. Por quê? Porque é o despertar, né? Ela quer mais, ela busca mais, ela cansou de ficar no raso ali das coisas. E buscar se entender é a melhor coisa que tem assim, no universo, é um aprendizado diário, né? Que a gente vai pro resto da vida. E a expansão da consciência, Cris, a gente vê muito que as situações ruins que tem nas vidas, geralmente nós precisamos para darmos um salto. Só para a gente elevar um pouquinho no nível de consciência, tem pessoas, vamos falar em como se fosse o raso zero, o máximo ali. Para você evoluir 4 pontos, muitas vezes é a vida inteira. Os que dão um salto maior, geralmente foi muito difíceis. Então, o primeiro passo, quando você está passando por uma situação difícil, é olhar para aquilo que ela fez. Ela se interpretou, talvez ela por esse acidente, talvez ela não tivesse entrado de mais precioso, né? Assim, exatamente. Passamos por situações difíceis. Então, 4 pontos uma vida inteira é pouco, né? Se a gente for para pensar. Mas é muito, em termos de evolução, essa mensuração que David Hawkes foi a nível de logaritmos. Mas, resumindo a história, para dizer que tem intermediários, tem pessoas que passaram por situações muito difíceis até, que se cumpram muito, mas às vezes utilizam para dar um salto, né? E a yoga, ela pode acontecer no sentido inverso. Assim como a gente trata a depressão, vamos supor, a pessoa toma medicamento para ficar bem de depressão. Só que existem mecanismos externos que nós podemos fazer para melhorar isso. Que é o quê? Alguns movimentos no corpo que vai liberar serotonina, endorfina, e é como se você enganasse de fora para dentro. A yoga pode ser assim. Você não está com aquela prática. Ô, Cris, tem algum aparelho na sua casa? Só o celular? Não. Deixa eu desligar aqui a música para ver se é isso. Vamos ver se vai melhorar. Então. Melhorou. Então, você pode começar a fazer os movimentos, mesmo que eles não sejam bons, que você não esteja tendo prazer, que uma hora vai haver a conexão, né? Mas é aí que tá. É o desconforto. A gente pratica o yoga não é para ter conforto, é para cutucar mesmo. É para cutucar, é no desconforto que a gente aprende. É no desconforto que a gente evolui, né? E assim, o yoga, ele tem um poder de cura. Né? Eu não precisei tomar nenhum medicamento. Não é que eu não precisei. Eu fui induzida a isso, mas eu não tomei. Né? Não sei se eu cheguei a comentar com vocês, eu acredito que sim. Ou você não estava no dia dessa aula específica. Mas eu sofria de depressão, crise do pânico, ansiedade, tudo decorrente disso. E eu não tomei nenhum remédio. Eu ficava meditando, eu pegava o meu japa, eu ficava mantrando. E assim, é mental, é autoconhecimento. Graças a Deus não foi uma pílula de remédio. Olha que eu me rejeitava. Muito lindo, obrigada, Cris, por estar falando isso. É muito precioso. Muitas vezes isso está tão distante para alguns, que alguns escutam. Eu sei porque eu já fui assim, ai não, meditar, ai não, japamala. Só que isso é algo que depois que você expande, não tem retorno. Você não pode mais olhar como antes, né? Com certeza. Muitas vezes você fala assim, não, olha, você tem que meditar, mas eu não consigo. E a yoga ajuda muito isso, né, Cris? Por que a yoga ajuda tanto na meditação? Qual é a ligação das duas? Qual a diferença, se uma coisa é a outra? Como é que nós podemos definir? Uma coisa bem diferente da outra, mas um é o objetivo da outra. Vou tentar explicar de uma forma mais simplista.
A meditação é a estabilidade mental. A gente não é suprir todos os pensamentos, não. É tentar, assim, se concentrar mais, né? E conforme a gente se concentra, libera hormônios e a gente consegue ter menos pensamentos na mente. É a estabilidade mental, a meditação. Já o yoga, por si só, é a estabilidade mental e corporal, né? Então, é a interna e a externa. E a gente pratica os asanas, né, para preparar o corpo para ele poder sentar na postura de meditação. Porque a meditação e o yoga é autoconhecimento, né? Então, um interliga o outro, um é o objetivo do outro. Né? Embora tenha práticas que só trata que a ferramenta é somente a meditação, também, né? Que é só a introspecção, trabalhar o interno, há milhares de práticas que é física e meditação, né? No caso, físicas que eu falo são as posturas, os asanas. Uma não existe sem a outra. Quantas curas você já deve ter visto na sua vida, fora a sua, né? A sua é uma testemunho, né? Mas quantas curas... Eu acho legal você contar aquela história de uma senhora que foi fazer yoga, que ela falou que não queria olhar para aquela história o máximo, porque isso retrata, isso é um espelho de muitas pessoas, né? Ah, eu não quero isso. Conta aí pra gente, Cris. Nossa, e o engraçado foram várias, né? Essa que você relatou agora foi logo na primeira aula, que eu dou aula para idosos também. E na primeira aula ela falou que não queria, porque ela não queria olhar para ela não queria ficar em silêncio, ela não queria se conhecer. Mas ela fez a aula. No outro dia ela voltou. Continuou fazendo, que ela falou pro professor lá, o outro professor. Engraçado que eu não gostei de fazer, porque eu não gostei de me olhar, mas eu quero me conhecer. Uma coisa assim, sabe, que ela falou? E tem uma outra que é impressionante. Ela fez aula comigo um tempão, aí depois a gente estava fazendo uma confraternização, e na confraternização ela disse... de verdade, Sil, eu odiava fazer yoga. Aí isso me assustou, né? Como assim, odiava fazer yoga? Me explica. Ela falou porque durante mais de 60 anos eu nunca olhei para mim. Uhum. Então todos os meus problemas eu jogava para debaixo do tapete. E ela sofre de ansiedade, né? Tem labirintite. Então, sempre ataca a labirintite dela. E quando ela começou a praticar yoga, ela ia para casa mais leve, porém, ela sempre ficava pensando nas coisas passadas que ela deixou de lado, não resolveu. Né? E eu acho lindo, porque até hoje, e quando ela me disse isso, não vou pular a etapa, quando ela me disse isso, eu falei, então, se você não gosta... e eu não podia segurar a vaga, né? Mas tudo bem, né? Eu dei meu jeitinho. Eu falei, durante um mês, você vai para sua casa. Se você sentir falta da prática, você retorna. É algo que eu não posso fazer onde eu dou aula. Aí eu fui conversar com o meu chefe, né? Sobre isso. E ela, durante 2 semanas, ela aguentou ficar em casa e retornou. E ela falou que não vivia mais sem. E chorou tanto esse dia, porque ela se libertou. É o moksha, é a liberdade, né? Quando você olha para dentro e se escuta, você se liberta, não é? Essa questão de quando acontece um problema e você finge que não aconteceu, lá na frente ele vai voltar. Não adianta colocar embaixo do tapete. Não adianta. E às vezes não adianta. Você sabe que volta mais forte, né, depois. Exatamente. E é interessante que tem algumas posturas da yoga que, dependendo de como você está, vamos supor, se você está muito rígido com a vida, você faz um simples movimento de quadril, de rotação para um lado para o outro, pode ter uma emoção. A emoção, ela pode ir na postura. Já aconteceu um aluno na aula chorar, ou assim, botar algum tipo de expressão em relação à postura? Lógico. Muitas, né? De raiva,
principalmente com ela mesma, né? Não com a prática em si, mas com ela, por não conseguir fazer uma postura e dar aquelas bravejadas, sabe? Nossa, aí a gente tem que conversar, né? O que está acontecendo, chamar de lado, ou só deixar fluir, porque às vezes não está num dia bom e a gente é assim, né? Tem dias bons e dias Sim. ruins. Já várias ocasiões, inclusive a última faz o quê? Uma semana e pouco. Eu notei que a minha aluna não estava assim, num dia, né, bom. Aí mesmo assim ela foi fazer, ela não conseguiu se concentrar em momento algum. E o que que eu supus, né? O que que eu propus para ela? Vamos só conversar hoje sobre a prática do yoga? Ou você só conversa comigo? A gente passou 1h30 conversando. Depois ela me ligou e falou, realmente, eu precisei conversar para poder me entender um pouquinho mais. Né? Porque depois da nossa conversa ela silenciou, foi não tentando absorver as minhas palavras, mas tentando entender a si mesmo. Então são coisas que acontecem que a gente só recebe. Não, sabe? Né, Cris? Pode ser tipo assim, meu Deus, por que que eu fiquei tanto tempo longe de você? Porque em nós existe um tesouro, existe um pote de tesouro, e quando nós entramos em contato com esse pote de tesouro, assim, hoje, eu me amo tanto, eu sou tão feliz por eu ser eu mesma, e muito tempo não fui. Há anos atrás, eu não era feliz com quem eu era, tipo assim, eu era desconectada de mim. E a partir do momento que você de repente, numa aula dessa de yoga, né? Eu tô tão distante de mim e eu encontro ele, poxa, por que que eu fiquei tanto tempo longe de você, né? E quando você se conecta a esse seu eu tão precioso que todo mundo tem, não existe ninguém Todo mundo. um nível de consciência maior, uma disposição maior, né? Mas a partir do momento que você dá um passo, eu quero me conhecer, eu quero viver o meu melhor, nossa, humana luz. E é uma colaboração muito grande, porque isso não é só para você, né, Cris? Cada aluno na aula, ele está voltando uma pessoa muito melhor, ele está se tornando uma pessoa muito melhor para sua casa, para o seu trabalho, onde quer que ela vá, porque a sintonia, todas as respostas estão aonde? Em nós, né? E muitas vezes fica ligado fora, conectado com o externo. Quando a gente se propõe a, de fato, enfrentar todas as frustrações, os buracos que a gente tem, que não é fácil, não é assim colorido, não é um arco-íris, de forma alguma. Quando a gente começa a cavar ali, a gente encontra coisas que fala, meu Deus, né, como lidar com isso? Mas você vai aprender, às vezes, né, no caso, terapia, suas terapias são maravilhosas, né, e o yoga são duas coisas que a gente unindo é uma perfeição. A gente, é claro que vai enfrentar. Eterno esse aprendizado. Vocês deviam falar assim, apaixonado por mim, mas assim, a situação, você está evoluindo, de repente vem uma prova compatível com esse seu nível. E é sempre para ti. Eu sempre olho como um teste. Eu paro e olho. Ok, Silvia, o que você tem para aprender com isso? É direto. É indireto. Então, olhar com vontade de aprender, né? Encarar a vida como uma grande universidade. Eu estou aqui para aprender e vamos lá. E entrar em contato com esse é muito precioso, né, Cris? Porque é uma transformação de dentro para fora. Não adianta eu ficar mexendo na articulação, mexendo nos músculos, tomando remédio para o estômago, tomando remédio para pressão alta, se eu não trabalho a causa. Eu preciso olhar para a causa. Por que que eu estou desalinhado? Será que eu estou conectada? Eu sou uma microconsciência que faço parte de uma macroconsciência. Será que eu não estou desconectada? Como é que está essa minha conexão? Eu já falei para você, Cris, e vou falar... E eu fiz a formação de ativista quântica com a Amit Goswami e tem uma médica que eu com ele, que ela é americana, a Valentina. Ela é maravilhosa. Ela trata os pacientes dela com yoga
equilíbrio de chakras e meditação. É a coisa mais linda do trabalho dela. Você fez faculdade de medicina tradicional. E ela conseguir enxergar, não, eu vou ser a médica da alma, eu vou ser a médica dos corpos Uau, sutis. perfeito. Quando você chegar perto dela, você de vez em quando ela aparece no Instagram fazendo meditações, que nós vamos ter uma meditação com a Cris, viu, gente? Não saiam no final, que a Cris vai fazer uma meditação. Ô, Cris... A gente, pegando esse gancho dos chakras que você acabou de falar, às vezes a pessoa não entende porque o estômago tá doendo do nada, porque de repente sentiu uma tontura, não é de repente, tudo está interligado, né? Os chakras, cada chakra, que são 7, né, dentro do yoga, porque do yoga são chakras, né, entre outras terapias, outro tipo de nome, né, mas tudo é roda de energia, tudo é ponto de energia. A gente trabalha os 7 chakras e cada chakra corresponde à glândula, né, a uma glândula. E a gente vê o quanto é interessante. A minha labirintite não tá boa, né, eu tô me sentindo meio tonta. Será que você está se comunicando bem? Será que você está se expressando? Esse é o chakra da intuição, né? Sim, né? Nossa, eu não estou conseguindo memorizar as coisas, o meu raciocínio está ilógico, né? Não estou conseguindo fazer projetos. Bem, como que está a sua intuição? Como está seu chakra, o sexto, né? No caso, o terceiro olho, como que está? Então, a gente, através de práticas do yoga, para despertar e equilibrar esses chakras, a gente vai nutrindo através de posturas respiratórias, meditações. É incrível. O meu sonho, Cris, é levar esse projeto Recriar a Vida para as escolas. Porque você imagina, você que está estudando o segundo grau, principalmente, que está naquela pressão, a pessoa já sai de si, porque ali ela é um cupãozinho, ela é a nota, ela é o que ela sabe fazer ou não. Então, o que as pessoas têm que ter consciência é que precisa ter um equilíbrio. Não adianta ficar só colocando conteúdo, porque vai acontecer isso que a Cris falou. O seu chakra do intuitivo é jogado, morto. Só que as informações, elas estão todas aqui. Eu não estou dizendo que você não precisa estudar. Você precisa estudar, sim. Você faz a sua parte. Exige uma dedicação, um esforço, que esforço suga sua energia. É uma dedicação e um equilíbrio. Poxa, o que custa parar 2 vezes por dia, ou 1 vez por dia, sei lá, para fazer umas posturas de yoga, para fazer uma meditação? Eu te garanto que não é tempo perdido. Quantas pessoas você escuta o Cris falar assim, mas eu não tenho tempo para meditar? Ganho. A Lígia acabou de entrar aí. A Lígia é uma que medita. Ela fez curso igual a mim de meditação transcendental. E a gente precisa ter esse tempinho para o quê? Para se alinhar, porque o conteúdo vai entrar muito mais facilmente. Muito Com mais. certeza. A gente nasce, né? A gente já pratica yoga tem tempo, e você terapias e afins. A gente sabe que quando a gente nasce, a gente já está predestinado a ter um nome, que dão um nome pra gente, depois passa para uma pré-escola, depois vai para a escola, e da escola à faculdade, e assim sucessivamente nos empurrando para fazer as coisas, o que não é errado, a parte do estudar, né, do conhecimento em si. Mas eles ensinam o contrário. Eles só ensinam para fora. Eles só somos ensinados para fora. Você tem que ter para ser feliz. Porque se você não tiver, você não vai ser feliz. Mas se você se conhecer, você vai despertar ainda mais a sua felicidade já existente. Porque você já é feliz. Talvez você não tenha se dado conta disso. Mas você já é feliz. Quando você falou de escola, eu já fiquei com os olhos brilhando, porque algumas escolas têm meditação, poucas, infelizmente, né? E quando você ensina a criança, né, no caso desde novinha, a ter esse olhar mais acuidade, né, com acuidade para dentro de si, nossa, imagina só uma pessoa dessa crescendo, se aprimorando, né, no aprofundamento do ser mesmo dela.
casa, porque assim, esses dias minha comadre me falou uma coisa que eu fiquei emocionada, que assim, a bagagem que minhas filhas estão tendo de ver a mãe, pela minha profissão, né, assim, pelas minhas ações, elas são Sim. muito despertas. A Luna e a Duda, elas nunca chegam para mim e falam assim, mamãe, eu tô com dor no joelho, mamãe, elas perguntam assim, mãe, o que meu joelho está querendo dizer? O porquê que eu estou assim? E eu sempre coloco para elas a autorresponsabilidade, porque a percepção que nós temos do externo tem a ver com aquilo que está dentro de nós, né? E a gente tem que olhar para isso. Não que eu tenho que ficar passiva e só dizer sim, mas a criança, o quanto nós pudermos conscientizá-las, né, da autorresponsabilidade e não punir e não cortar a criatividade da criança, porque existe uma criança aí em você, existe uma criança aqui em mim. Se essa criança não consegue colocar a criatividade dela para fora, porque a sua criatividade é única, é sua. E faz. Ninguém tira. Exatamente. Eu posso fazer as mesmas formações que você vai conduzir de uma forma ou de outra. Nós somos seres singulares, ao mesmo tempo somos únicos, né? Então, nós precisamos, na medida do possível, ir conscientizando essas crianças. Imagina colocar meditação e yoga dentro de uma escola. Tem uma escola em Minas Gerais. As crianças, elas têm espelhos dentro da mochila e todos os dias elas pegam esse espelho, olham para o espelho e falam, eu te amo, o que eu posso fazer por você hoje? Isso é muito importante, né? Porque isso já trabalha. Eu sou muito eu. Legal. Eu sou eu, tudo começa em mim. Então, essa autovalorização, e é o que você falou da escola, conteúdo, mas assim, é todo mundo igual, né? Obrigada, Lígia. Então, não é as pessoas não são iguais, cada um é único e singular naquilo. Então, a partir do momento que fica todo mundo igual, eu fico longe, distante de mim mesma. E quando você aproxima de você, o que acontece? Suas potencialidades, elas vêm com força. A sua cura vem com força. O seu estômago quer falar com você, o seu intestino quer falar com você, o seu útero quer falar com você. E ele fala mesmo, as pessoas aqui no consultório entendem que o útero está querendo falar alguma coisa, o estômago está querendo falar alguma coisa, e quando é incrível, porque os exames, eles mudam rapidamente, né? A cura está em nós. A doença, ela é a resposta biológica a um evento que a pessoa viveu, alguma situação que ela vive, que o corpo, para se proteger, é como se fosse assim, não tem a solução externa, eu vou arranjar uma solução interna. E a yoga e a meditação nos ajudam o quê? A nos aproximarmos dessa essência, desse tesouro, né, que tem em nós. A viver no momento presente, né? Às vezes não é tão possível a gente viver no momento presente, ainda mais trazendo para essa realidade que a gente está vivenciando hoje, né? Porque a gente sabe que tem diversos, tem a classe rica, tem a classe, né, a classe pobre, então assim, tem muitos problemas de diversos níveis, tanto psicológico, né, quanto físico, profissional, ocorrendo nesse momento, familiar. Às vezes viver no presente pode não ser tão fácil, porém a gente tem que permanecer. E uma maneira da gente viver nessa realidade é a respiração que nos traz para a realidade. É uma âncora. Saiu muito, foi para um lugar distante que não é você, né? Do que você pensa, do que você sente, tenta levar a respiração para isso, tenta chamar a sua atenção através do foco da respiração. Hoje de manhã, antes da nossa live, muito engraçado, um amigo meu de muitos anos, eu conheço ele desde criança, ele sempre foi muito agitado, o nome dele é Felipe. Sabe aquela pessoa expansiva, agitada, brincalhona? Lindo, maravilhoso. Ele me falou assim, Cris, eu tô acordando mais cedo. Ele achava loucura eu acordar cedo. Eu acordo realmente cedo, independente do horário que eu durma. Porque o meu corpo, ele pede, sabe? Eu gosto de acordar cedo para fazer minha prática, depois meu jejum. Gente, quem começa a fazer isso nunca mais quer deixar de fazer. É sábado, domingo, todos os dias. Não tem feriado. São todos os dias. E ele tá correndo, tá pedalando. E é uma pessoa que eu nunca imaginei que ia falar
Cris, eu sou ansiosa a vida toda. Eu preciso de indicações de livros, eu quero meditar. Aí eu falei, quando você sentir a vontade, entra em contato comigo, a gente pode tentar a meditação online. Mas esse despertar, sabe, que me causa mais felicidade ainda que eu já tenho. Porque a pessoa, depois de o quê? Ele tem 31 anos, ele tem a minha idade. Ele passou 31 anos olhando para fora. Essa pandemia está fazendo as pessoas olharem para dentro. Exatamente. Quantas expansões de consciência estão acontecendo nesse momento? Sim. Ninguém vai voltar, ninguém ou quase ninguém vai voltar à vida como ela era antes. Ah, não. É uma doença não, é algo que veio, que não temos controle, não sabemos de onde vem. E o que a gente está acostumado a fazer a vida inteira? Controlar tudo. Achar, né? Porque é uma falsa ilusão. A gente não controla nada. Não controla nada. E aquilo que tinha muito valor, passou a não ter mais valor nesse momento, né? Porque aquilo que te deixava fragilizado, por exemplo, todo mês eu ia para Brasília, que eu tenho um consultório lá, meu consultório lá está fechado. E no primeiro mês, no segundo mês, eu fiquei com aquela angústia. Eu falei, mas meu Deus, meu consultório lá está fechado. E agora eu já fico pensando assim, poxa, será que tem necessidade disso? Porque assim, a gente entra numa rotina, é como se a gente tivesse que seguir aquela rotina, seguir aquele padrão de sempre, quando é algo, porque assim é que algo foi tirado, né? Não é à toa que as pessoas estão sentindo muitas dores no corpo, porque algo foi tirado, eu me sinto impotente, eu me sinto desvalorizado. E fora que existem muitas pessoas que estão perdendo bens materiais. E o bem com certeza. Vidas, bens materiais, os bens materiais é diferente para o olhar de cada um. Porque uma coisa é você perder bem material, mas você tem as necessidades básicas. Porque você está ali no instinto da sobrevivência, tá ok. A pessoa tem dificuldade de lidar, mas fica bem. E aqueles que estão lutando pela sobrevivência, pelo básico. Esses aí, nós temos que ter muito carinho e muito empatia. Por quê? Porque essas pessoas não conseguem nem raciocinar, eles não conseguem nem ter um nível de consciência mais elevado, porque está no básico, nem eu, nem você, nem ninguém. Quando é básico, é questão de vida ou morte, de sobrevivência, são instintos arcaicos que aparecem. Então, tolere, fique bem, assim, aceite se seu marido está nervoso em casa, se ele está prestes a perder o emprego, ou está na corda bamba. Medo coletivo, né, Cris? Porque o coletivo, ele influencia demais, então as pessoas têm que ter mais empatia dentro de casa, ter mais, assim, respirar fundo, por isso que é importante a prática, né? Olhar para dentro, você fique mais centrado nessa situação, porque essa energia coletiva, ela está contaminando todo mundo, porque é muito forte, né, Cris? Como eu te falei, esse controle que a gente não, porque assim, eu nunca achei que eu tinha controle de nada, sobre nada, né? Mas em alguns momentos a gente se fantasia, a gente pensa, né, que tem. E agora, com essa realidade, ela nos força a aceitar aquilo. Você tem que aceitar. E você é obrigada a ficar com você mesmo, né? Na sua casa, com a sua família. Você pode ver que nesse período de pandemia, o pior lado das pessoas, ou melhor, tem surgido. Né? Normalmente o pior, né? Porque você vê muitos relatos de violência, né? Dentro de casa. Você vê muita coisa ruim. E a gente tem que ter empatia mesmo pelo próximo, mas a questão em si é como você lida com os seus demônios, não é? Como você lida com o seu pior. É só você com você mesmo. E tu tem, sim, que olhar para dentro e se resolver, porque não sou eu que vou resolver esse buraco, é você com você mesma. A gente, você como terapeuta e eu como instrutora, a gente pode falar, você talvez possa ir por esse caminho, não apontar, né? Você faz isso, faz aquilo que tá tudo certo.
Não, porque não cabe a nós isso. A pessoa que decide por si só, né? Porque os medos e as aflições dela a gente não conhece, só ela conhece. Esse caminho de a gente olhar para dentro e tentar se conhecer é exatamente para aprimorar, não é para ser perfeita dentro da sua vida, sempre zen. Eu pratico yoga, tô sempre zen. Não, você não tá sempre zen. Yoga, gente, Ajuda! é pura ilusão isso. Exatamente. A gente fica brava, a gente dá umas surtadas mesmo, e é assim mesmo que tem que ser, mas não sendo violento com ninguém. A gente tem essa consciência, né? E se a gente fala alguma coisa ou faz alguma coisa, a gente tende a quê? A se arrepender, ir até a pessoa e mostrar-se arrependido, de coração, né? Mas longe disso, o yoga ele não é para pessoas zen, pessoas calminhas, é para as pessoas ansiosas, é para as pessoas que têm depressão, é para todo mundo, Que a gente está nesse caminho aí, porque a jornada é longa, mas pode ser leve, não precisa ser pesado. Não precisa ser pesado. É da hora que nós nascemos, nós passamos, né? Ô, Cris, que horas são aí? Que eu tô sem relógio aqui, eu não consigo ver. Deixa eu ver. 10h41. Então, acho que é bom você já fazer a meditação, né? Tem alguém que tem alguma pergunta? Que a Cris vai fazer uma meditação com a gente. Só mais um adendo, assim, que eu costumo dizer bastante. A gente se estudar, ô Sil, e assim, é algo constante que eu levo para minha vida, sabe? Às vezes eu vejo que, caramba, sempre, não às vezes, sempre, quase que diariamente, eu preciso melhorar alguma coisa em mim. Sempre, todos os dias. Tem uma frase do Rousseau que diz, né, não sei exatamente como ela está alinhada, mas diz que não é para a gente ser perfeito, né? É para caminhar na perfeição das coisas, é para ser perfectível. Então, quando eu digo melhorar, não é para a gente se achar superior a nada, achar que nada nos vem. Muito pelo contrário, é assim, tá tudo bem, acontece, tá tudo bem, uma hora passa e é assim mesmo. São nuvens, não são? Vai e volta, nada é permanente, tudo vai ficar mudando mesmo. E é assim que tem que ser. Né? A diferença é como você vai olhando para elas. Tem horas que a gente olha, a coisa mais difícil que tem para terapeuta é o olhar do outro. O que o outro acha que a pessoa sempre se sai das situações, tá sem... Não, assim, gente, não é. A diferença é que eu passo por uma situação, a Cris passa por uma situação, quando a gente se conecta, aprende a se conectar com o nosso eu interior, o que acontece? A situação, você tem aquele instinto, você pode explodir, mas depois você olha para aquilo e você tem uma capacidade de ressignificar aquilo, você não acredita que você tem. Então, essas práticas de yoga, meditação, autoconhecimento, ele ajuda você a mudar o seu olhar da situação. E fora que muda a sua vibração, você tem a se conectar com pessoas, situações com nível mais elevado, mas as provinhas sempre virão. E quando você pensa de novo, e é aquela coisa, tem a organização, e depois das situações mais difíceis, podem ocorrer grandes alinhamentos, né? Com toda certeza. Você deve chorar, você deve sentir seus sentimentos, você deve sentir. Acho que parte do princípio aqui, sentir e aceitar, né? A ansiedade, a depressão é muito daquilo, né? Tem duas divisórias. Você tá com depressão por quê? Você sente depressão por quê? É um estado mental, a gente sabe que é muito profundo falar disso em 2 minutos. Mas é porque você vive das coisas do passado, das suas lembranças que você... Ou lembranças, né, que você nunca mais vai vivenciar, porque já está no passado, a gente não atravessa o rio 2 vezes, é a mesma coisa, né? Ou você fica tentando restaurar uma pessoa que você fisicamente ou de alguma forma, outra forma foi, e não vai ter como. Isso eu digo por mim, né? No meu acidente foram muitas perdas físicas, entre outras, que não consigo mais recuperar. Mas e aí, eu vou viver disso? Até quando?
não é? E a ansiedade é você viver no futuro. As coisas nem aconteceram e você tá lá no futuro. Mas será? Mas e se eu fizesse? Cara, vive, vive, se liberta. Quando você começa a aceitar isso, você se liberta. As preocupações acabam com o outro. Depressão, uma coisa que eu vejo muito comum no meu trabalho e que existe muitas depressões que não são feitas com medicamento. O problema é espiritual. Então, muitas pessoas que não querem enxergar isso, não querem entender, mas acreditando ou não, você tem um espírito, você é um ser espiritual, se esse problema vem do seu espírito, não tem como você ficar bem só tomando remédio. Você precisa se alinhar, você precisa trabalhar o seu lado espiritual. Exatamente. Isso são altíssimos que é a causa espiritual. São muitas doenças, não é só depressão, tem muitas outras. Então, a gente não pode, assim, eu acho que uma das nossas maiores poupanças é trabalhar... Dilma. Vamos sim, Dilma. Sim. Deixa eu só finalizar com uma coisa muito importante aqui. A gente já vai. Rapidinho, deixa eu só finalizar aqui, Marília. Acontece que, às vezes, a pessoa, ela não acredita em espiritualidade. Né? O yoga e terapias e afins, ela está ligada a isso. Porém, você não precisa acreditar, né? Precisa acreditar em energia. Somos energia. A gente sabe disso, matéria e energia. Eu dou aula para muitas pessoas que são agnósticas, outras são céticas, outras ateias, né? E tá tudo bem, elas percebem no corpo sutil e no físico que precisa se conhecer. Os melhores, todos os filósofos, né, basicamente, eles eram ateus. Né? O que eles tinham? A prática da autoobservação, da meditação, da reflexão, que são coisas diferentes. Reflexão é você refletir sobre algo. Meditar é você entrar em conexão com o seu ser, né? Mas acho que é isso. Vamos entrar, né? Fazer uma meditação aqui. Deixa eu ver quanto tempo temos. Pessoal, se prepara aí, por favor. Quando der uma hora, ele conta. Você tem que sair com tempo. Ok. Pessoal, vou pedir para vocês, humildemente, sentarem numa posição confortável, quer esteja numa cadeira, no chão, né? Alinhar a coluna, fechar os olhos lentamente. E nesse momento, a gente começa a relaxar o rosto, apoiar as mãos sobre as pernas. Vamos fazer 3 respirações profundas e um pouquinho mais longas do que a habitual. Apenas se concentra nesse gesto, nesse ato. E vai percebendo a forma que você estava respirando antes. E a que se encontra agora. A nossa respiração, ela vai ser com contagem durante toda a meditação. É mais fácil para a gente iniciante, né, para os iniciantes terem essa concentração dharana. Então, vai ser inspirando e exalando, contando até 4 mentalmente. Leva os ombros para trás, para baixo. Quando inspirar, se possível, inspire e exale pelas narinas. Abaixa só um pouquinho o rosto. Procura afastar o queixo da garganta. Se for possível, quando inspirar, leva o abdômen para frente. E ao exalar, leva lá na direção das costelas. Mantenha essa respiração até ouvir o meu sininho no final da prática. Percebendo o corpo,
os movimentos que ele está fazendo durante a meditação. Caso você se perca na contagem, retorna. Relaxa os ombros. Não é sobre não pensar em nada, é sobre entrar em contato consigo mesmo. Respirações profundas e lentas. Relaxa o maxilar, a mandíbula. Percebendo o ar entrando pelas narinas, gelado, e saindo aquecidos. Lentamente vai cessando a contagem. E apenas observe os pensamentos. Se coloque como um observador, humilde, aceitando os bons e os ruins que vêm à mente. Você aceita, você acolhe, mas você deixa embora. É como abraçar uma pessoa que está chegando e soltar ao se distanciar um pouquinho. Não responda a nenhum comentário mental nesse momento. Leva as duas mãos na frente do tórax. Se curve a você mesmo, levando a testa na direção das mãos. Jaya. Pessoal, muito obrigada por terem aqui acompanhado a nossa live. É um prazer mesmo. Finalmente a gente conseguiu alinhar, né, tudo. Depois de meses, né? Muito obrigada. Deixa o endereço do seu Instagram, quem quiser te seguir lá, para se comunicar com você. Deixa eu escrever aqui. A resposta de todas as perguntas que a gente tem já está dentro da gente, né, Sil? E só olhar para dentro que a gente vai encontrar muita coisa. E vocês viram que foram poucos minutos de meditação e já dá para ver uma diferença enorme. Será que 2, 3, 4 minutos do seu dia, que você pare um pouquinho, faça essas respirações, será que não vai ter um ganho enorme? Ó, a Cris colocou, @Cris Oliveira. Cris Oliveira, tá bom? Desculpa. Só um minutinho. Foi errado aqui. Foi errado? Agora sim. Foi. Pessoal, 5 minutinhos do dia de vocês faz uma diferença gigante
Então, vamos olhar um pouquinho mais para dentro, tentar nos conhecer, porque é um aprendizado diário, né? A gente tem altos e baixos, mas a resposta está aqui. Obrigada, viu? Obrigada. Fiquem com Deus. Jai. Com todos vocês. Namastê. Namastê. Tchau. Beijo para vocês.